apresentar primeiro por apresentar o formato em que vamos fazer esta mesa redonda. Farei uma breve introdução e depois cada uma das pessoas da mesa redonda terá 10 minutos de intervenção, ou o tempo que necessitar, e a lógica desta mesa redonda, que temos disponibilidade até às 18 horas, é pôr-vos a falar, é debatermos todos em conjunto. A Canadouro anuncia e apresenta como um objetivo principal criar debate público que promova mais iniciativas e a normalização da cannabis no seu todo, e o debate público pode ser feito e deve ser feito dentro desta sala. Portanto, vou começar por apresentar o Jorge Roque. É um ativista internacional no âmbito das drogas em geral. Chegou a pertencer ao Comitê Executivo, ou corrijo-me o cargo, da ENCODE, que é uma confederação europeia das associações antiproibicionistas. Portanto, vai-nos dar um testemunho com um aspecto internacional. Depois temos o André Costa da Lusitana, que já fez uma apresentação de manhã, que vem aqui um pouco em representação do cânhamo agroindustrial, da cannabis industrial. O Moisés Ferreira, o deputado do Bloco de Esquerda, que é o pai da legalização da cannabis medicinal em Portugal, e que tem todo o mérito por isso. E finalmente a Carla Dias, do Observatório Português de Cannabis Medicinal, que está em duplo trabalho. Esteve aqui hoje, esteve aqui na apresentação anterior, vai estar agora na mesa redonda, e paralelamente o Observatório está a desenvolver a Portugal Medical Cannabis edição este ano do Porto. Portanto, a pequena introdução que eu farei é basear-me e socorro-me no próprio título da nossa apresentação, da nossa mesa redonda, que é Cannabis Politicamente Incorreta. A cannabis está a ser em Portugal, e foi higienizada, digamos, pela lei da cannabis medicinal. A cannabis é uma só planta e nós acho que estamos todos aqui para lutar e para reivindicar que a cannabis seja legal a 100%. Portanto, o subtítulo é pelos pacientes, e temos aqui a Carla Dias para falar em nome dos pacientes. É provável que até se possa repetir, mas a informação não quer demais. Portanto, liberdade do uso recreativo, eu acho que aqui quase todos nos incluímos, mas efetivamente o Moisés Ferreira, sendo do Bloco de Esquerda, é o partido em Portugal que mais tem apresentado propostas de lei em relação à cannabis recreativa, à chamada cannabis recreativa, e por fim, e defesa do cânhamo agroindustrial, e temos aqui a presença do André Costa. E para terminar, direi que a nossa revista deste ano, no fundo, e se calhar modéstia à parte, ou a fazer autopublicidade, o conteúdo desta revista é um artigo que eu escrevi para a revista Cânhamo, edição espanhola, que fala um pouco e faz uma súmula do que tem acontecido no movimento canábico desde 2001 até ao presente. Portanto, já tinha sido feita uma súmula do que era a cannabis em Portugal na segunda edição do Rei Vai Nu pela Via Ótima, num apêndice que fizemos eu e o Luís Torres Fontes, o editor, que chamamos A Breve História da Cannabis em Portugal, que nos trouxe até 2001, 2002, que foi a data da publicação do livro. Portanto, isto, de certa maneira, de uma forma muito resumida, completa um bocado o percurso até 2018, que foi o ano da legalização da cannabis medicinal. Portanto, vou começar pela Carla Dias, ou não, porque ela acabou de falar. Se calhar começaria mesmo pela ordem dos relógios e passava a palavra ao Jorge Roque, que nos vai trazer uma certa... Pronto, o contexto internacional eu posso só adiantar. Acho que o Jorge não se importa. Em 2014, e isso é avançado aqui nesta compilação, em 2014 Portugal foi alvo de uma exceção inacreditável, que foi uma permissão para que fosse cultivado cannabis em Portugal, quando era totalmente ilegal, não é? E na altura esse projeto, essa iniciativa teve o nome empresarial de Terra Verde, e eu acho que é público, o Jorge Roque na altura foi o jurista responsável pela articulação de vários players nessa jogada. Jogada essa que veio até aos dias de hoje, não é?
Ainda este ano, a Terra Verde foi novamente notícia, porque um dos históricos do PST, o Ângelo Correia, adquiriu 40% da Terra Verde para imediatamente a vender a uma farmacêutica inglesa. Portanto, como eu avanço aqui, aqui neste artigo, é facto que o centro-esquerda e o centro-direita em Portugal, de uma forma, através da cannabis chamada higiênica, não me ocorre outro termo, estão já em campo. Portanto, passo a palavra para o Jorge nos explicar melhor. Obrigadíssimo. Olá, boa tarde. Como o João disse, eu já trabalho nisto há bastante tempo, sou jurista, mas especializei-me mais na área da reforma da política, do sistema político e legal de drogas. Trabalhei no Comitê Executivo da ENCODE, que é mais europeu, na área do cannabis e mais relacionado com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Depois passei para a INPUD, International Network of People Use Drugs, que é mundial, e aí trabalhamos mais diretamente com as Nações Unidas. Pronto, e agora neste momento sobre o cannabis medicinal, acho que se distingue completamente do que chamam recreativa. Eu não gosto da palavra recreativa, porque acho que isso é um tema se calhar um pouco mais sociológico e filosófico, porque as pessoas hoje em dia sentem a necessidade têm tempo, têm disponibilidade para sentirem outras sensações e por isso necessitam isso. Por isso acho que não seja só recreativo. De qualquer das formas, para ser um pouco mais sucinto, eu estou a tentar fugir um pouco ao assunto, porque eu tenho uma imagem neste momento bastante negativa no que se transformou o negócio do cannabis medicinal, porque foi monopolizado pelas grandes farmacêuticas, pelo negócio, e não tem nada a ver com, pelo contrário, está a excluir as pessoas que gostam de fumar, que fumam por opção, e mesmo na parte medicinal isso transformou-se quase num crime. Neste momento eu acompanhei o processo do Ângelo Correia e pronto, fiquei porque isto começou com dois israelitas amigos meus que fizeram um contrato com o David Arconi e que depois plantariam e iriam vender à GW, que é a empresa britânica que produz o Sativex. Bom, a partir do momento que mete Ângelo Correia, os meus amigos israelitas levaram um chute, foram embora e aquilo começou-se a transformar. E neste momento chegamos ao ponto em que a lei é completamente arrebatada, fazem o que querem, porque a lei é atribuída anualmente e tiveram uma data de tempo sem produzir. Ou seja, aquele sistema corporativista português ainda continua a existir, apesar de eles entrarem com o sistema e fazerem isto, porque neste momento as grandes empresas nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente nos Estados Unidos, que estão a tomar conta do cannabis, estão ligadas ao Wall Street e são aquelas pessoas que iniciaram aquela bolha enorme de 2008 e eram todas agora a parar ao cannabis medicinal. E neste momento, uma pessoa vai nos jornais e vê estas empresas que negócios valem bilhões, valem não sei o quê, é tudo falso, e eu tenho medo de como é que isso vai entrar em Portugal, porque já está a entrar, pelos vistos entra e facilmente, porque eles têm essa estratégia, os grandes laboratórios vão buscar políticos reformados, daqueles de peso, e foram buscar o Ângelo Correia e o Jean Gama. E eu tenho um bocado de medo, e acho que devemos depois há muitos problemas, até mesmo burocráticos e legais, da forma como utilizam a banca e muito do que se diz que vão investir em Portugal, não é? Eles recorrem aos nossos fundos europeus. Ou seja, acho que Portugal tem que ter uma boa consciência rapidamente, porque isto pode ser um bom recurso para nós, porque não só na parte, eu detesto o recreativo, mas digamos recreativo, que são direitos que as pessoas têm. Porque Portugal tem excelentes condições para produzir, mas também na parte da fibra, porque muitas cada vez descobrem mais utilidades para aplicações da fibra de cânhamo, e acho que deve ser um recurso que nós devemos utilizar para desenvolver a economia nacional e não para chegar aqui um gajo qualquer do Canadá com 1 milhão, oferece um Mercedes ou não sei o quê e fica com os direitos, paga 10 salários mínimos e Portugal não vai para a frente. E eu falo nisso porque vejo a diferença entre, estou em Copenhague e vejo a forma como eles encaram estas coisas de proteger a economia nacional e entregá-la o ouro ao bandido.
Inicialmente é isto que eu quero falar, agora se quiseres que eu... Pois, não ultrapassaste o tempo, claro. Eu acho que podes, é isso, trazer, se calhar, pronto, responder a questões que venham do público e passamos para o André Costa, porque, como eu disse no início, a ideia é fazer debate, é haver perguntas e estimular o debate. Obrigado a todos por terem vindo, obrigado a ti, Jorge, por essa perspectiva. Há muita gente que não está ciente do que é esta jogada, do que é o hype do cannabis. Nós assistimos nos últimos 6 meses, eu falei disso ainda hoje, a uma queda nos preços das ações na ordem dos 40%, se não me engano. Ou seja, fizeram-se bilhões anteontem e perderam-se bilhões às 8 da manhã do dia a seguir. Isto é sintomático de uma economia que não é estável e que é, na verdade, fictícia. Jorge levantou aqui outro ponto que é muito relevante, que é esta questão da manobragem, da manobra política que está por detrás da criação de um guarda-chuva da saúde pública. Temos aqui, assistimos todos a uma retórica de que estamos a proteger os pacientes, a regulação vai permitir uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Na verdade, o que estamos a verificar é um par de coisas. É um circuito fechado, em que, para poder participar sequer num processo de licenciamento, é necessário, é requisito que a produção seja enviada para fora do país. Vou deixar esta assentar. E o segundo ponto é que a maior parte do investimento é estrangeiro. E agora eu convido-vos a fazer aqui um exercício mental que é muito interessante, mas na verdade não interessa a ninguém, que é, olhando para a posição de Portugal no mapa e para a nossa história geopolítica, ok, nós temos um historial de boa cooperação, o nosso passaporte é reconhecido mundialmente, as nossas relações com países subdesenvolvidos, como digamos a África, e ainda as nossas ligações comerciais com a América do Sul colocam-nos como uma porta de entrada para a Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um detentor de uma licença de cultivo e de manufatura em Portugal terá uma facilidade tremenda em exportar para a Europa, para o resto dos países da Europa, digamos, um produto que não é necessariamente cultivado em Portugal. Vou deixar esta assentar outra vez. Portanto, o que é que eu convido a fazermos todos hoje aqui, quando forem para casa, é a termos uma posição crítica em relação a esta questão da cannabis medicinal. Não podemos estar todos contentes a bater palmas quando temos casos como este que eu acabei de referir, casos como o caso da Carla, que expõe que após a emissão deste regulamento ainda não há uma solução estabelecida para os pacientes que necessitam deste tipo de terapias. E outra coisa sobre a qual eu gosto de falar neste tipo de discussões tem que ver com a necessidade de formação e consciencialização. O Observatório está a fazer um excelente trabalho nesta área, a trabalhar diretamente com profissionais de saúde. Discutivelmente também é um local muito lobbying, desculpa, Carla, mas é o que é. Mas interessa um ponto muito importante, que é preciso formar os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, neste momento, apenas sabem que o sistema endocannabinoide existe, não é lecionado, não há qualquer tipo de ensino. Os médicos têm medo de prescrever e num ponto em que, depois, acho que me corrigi se eu estou enganado, mas em que ainda não há uma única AIM registada em Portugal, isto é uma autorização de introdução no mercado, eu começo a questionar-me sobre, de facto, o que é que estamos a fazer, não é? Se estamos a regular a produção de cannabis medicinal em Portugal, mas não existe uma única autorização de introdução no mercado submetida para um produto para o mercado português. A Carla estava a dizer ACN, autorização de colocação no mercado ou introdução no mercado. Ok, a Carla está-me a dar aqui uma correção. Introdução no mercado é para o medicamento. E a autorização de colocação no mercado é para preparações de substâncias. Ok, e a colocação é para preparações ou substâncias. E agora, ainda bem que disseste isso.
porque esta própria definição de preparações ou substâncias ainda não está bem clara com o que é que se vai passar, o que é que se inclui, o que é que não se inclui, o que é medicamento ou não é medicamento. É natural que haja um período de transição. Historicamente, nos países que procedem à legalização da cannabis, isto tem assim, um desenvolvimento em três grandes faixas: o medicinal, o recreativo e depois o autocultivo. Vai levar tempo, mas eu creio que vamos lá chegar e creio que a consciencialização nos vai levar a esse caminho. E pronto, eu venho falar da parte do cânhamo industrial, mas agora achei por bem fazer esta. Claro. Estamos agora a tentar combater os negativos e se calhar eles acontecem porque isto caiu muito rápido e porque os primeiros que avançaram foram aqueles que quiseram um lucro fácil e as grandes multinacionais e estrangeiras. E depois, só para complementar o que ele disse, é que nós em Portugal podemos, o Infarmed, para legalizar um produto à base de cannabis, acaba por pedir os mesmos requisitos que qualquer medicamento, ou seja, tem que ser aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, a FDA, Food and Drugs Administration, que depois já estão elas próprias, nos Estados Unidos ou mesmo em Bruxelas, complementados e pressionados pelos lobbies das grandes farmacêuticas. E aqui é um aspecto, como é que nós vamos não ser pressionados ou somos simplesmente deixarmos andar e continuamos a ser um país escravizado pelas grandes corporações, principalmente pelo lobby farmacêutico, que é o maior mundialmente, ou então realmente temos a consciência, rapidamente temos um recurso muito importante e começamos a investigá-lo nas universidades, na sociedade civil, para que possamos realmente ajudar a desenvolver a economia nacional, porque não há volta a dar. Se queremos melhores salários, temos que ter mais riqueza. É uma palavra proibida desde o salazarismo, mas não há volta a dar. Obrigado, Jorge. Pronto, continuava a ronda, estando o André já terminado, e passa a palavra ao Moisés Ferreira. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de agradecer, em nome pessoal e também em nome do Bloco de Esquerda, o convite ao João Carvalho e à Canador para estar aqui mais uma vez. É sempre com muito gosto, obviamente, que estou cá, até porque tento sempre vir cá a aprender para depois também levar isso para a atividade do Bloco, para a atividade parlamentar. É essa a ideia. Estava aqui a ler um bocadinho na transversal, depois lerei com mais atenção o artigo do João, e realmente tocam-se aqui os pontos principais desta história mais recente, e toca aqui também os pontos principais dos problemas que surgiram também mais recentemente. Mas, para dizer o seguinte, nós avançamos, nós Bloco, quando digo nós Bloco, avançamos com uma proposta de legalização da cannabis para fins medicinais. A lei que foi aprovada no final não era exatamente aquela que nós propusemos no início. Há, efetivamente, aqui até duas diferenças substanciais. A primeira era que a nossa proposta inicial previa também a possibilidade de autocultivo, que depois não passou, porque desde o PCP ao PSD ao CDS-PP, como é óbvio, ninguém aceitou isso. E depois há aqui uma introdução de uma outra coisa que diz que só falhadas todas as outras alternativas, não sei o que é que se pode prescrever. Que foi uma proposta que foi introduzida pelo PSD e que foi introduzida por ter os votos a favor do PSD, do CDS-PP e do PCP. No entanto, esta aqui até nem me preocupa muito, para ser sincero. Eu acho que ela não devia lá estar, mas até nem me preocupa muito, porque creio que um médico que é, bem, cioso daquilo que é a sua liberdade de decisão clínica, não se vai deixar condicionar por uma coisa destas. Quando um médico achar que a terapêutica que é mais eficaz para determinado caso é aquela, mesmo que seja a primeira que ele utilize, acho que vai utilizar aquela como primeira terapêutica. Isso não é o que me preocupa mais. O que me preocupa mais, efetivamente, é o facto de já ter passado algum tempo desde a legalização, desde a aprovação da lei, e nós ainda não virmos resultados no que toca a acesso a esta terapêutica. Eu, quando falo a terapêutica,
grosso modo, mas até não estou propriamente a falar muito em medicamentos, estou a falar mais nesta questão das preparações e das substâncias, não é? E até houve, em alguns casos, tem-se alertado para isso, alguns retrocessos no sentido de retirada de mercado de óleos de CBD, que até anteriormente estavam disponíveis, comercializados como suplementos, etc., mas que estavam disponíveis. Isto preocupa, porque quando nós apresentamos e aprovamos uma lei da cannabis medicinal, nós sempre dissemos, é preciso acabar com este estigma sobre uma planta e reconhecer que, independentemente das fabricações culturais que foram feitas em torno dela, independentemente disso, ela tem propriedades terapêuticas. Eu acho que isso se conseguiu fazer com a aprovação da lei. Mas não era só para isto, não é? A lei era também para garantir que quem pudesse beneficiar destas terapêuticas poderia beneficiar das mesmas e poderia ter acesso às mesmas, poderia ter acesso em condições de segurança, etc, etc, etc. E isto não está minimamente a ser cumprido. Era espírito dessa lei que isso fosse assim e não está a ser. E isso é o que preocupa mais, obviamente. Eu creio que neste momento nós temos que pressionar bastante para que haja 2 artigos dessa lei que sejam postos em marcha. Um deles é que o laboratório militar possa produzir estas preparações e substâncias. Portanto, era uma produção pública que garantiria logo disponibilização e acesso e que condicionaria tudo também depois em negócio privado. Tanto do ponto de vista de preço, como do ponto de vista de disponibilização, de comercialização, etc. E o laboratório militar quer, diga-se de passagem, quer fazer, primeiro, consegue fazer, sim, facilmente. Quem consegue fazer aquilo que o laboratório militar já faz, desde a produção de alguns medicamentos até à metadona, consegue fazer este tipo de preparações e de manipulações. Facilmente. Tem competência técnica para o fazer. O estatuto no sentido de eles próprios poderem produzir cada vez mais medicamentos e poderem também comercializar e disponibilizar aos hospitais, etc. E esse é um problema, que eles não têm estatuto para isso. E o Infarmed nos reconhece capacidade para disponibilizar no mercado preparações, medicamentos, etc. Nós já propusemos também essa alteração desse estatuto, mas acho que sim, que ponto número 1 é colocar, mas isto está previsto em lei, não é? É colocar o laboratório militar a produzir e a disponibilizar no mercado. Ponto número 2, também está lá na lei, é pôr os laboratórios públicos e as universidades públicas a fazer investigação sobre cannabis. Porque, estou de acordo, é um recurso valiosíssimo, tanto do ponto de vista da população, do ponto de vista terapêutico, como do ponto de vista económico. E, por isso, deve haver uma apropriação pública do conhecimento sobre esta planta e sobre todas as suas aplicações. E é preciso que as universidades também comecem a fazer esse desenvolvimento e isso está na lei. Depois, existem outros problemas que estão relacionados. Há produtos que estão a ser colocados que são de publicidade enganosa, já toda a gente sabe, o Observatório tem alertado bastante para isso, que não tem nada a ver com óleo de CBD, que são óleos feitos com semente, não tem nenhuma propriedade terapêutica, mas vem lá a folhinha e dizem que é óleo de cannabis e tal, e isto só está a enganar as pessoas. Mas também só tem espaço para entrar porque realmente há uma ausência total de preparações do ponto de vista efetivamente com fim terapêutico. E é preciso alertar para isso. Isso é um louro, isso é um engano, isso é óleo para culinário. Não serve para mais nada. Não tem nenhuma propriedade terapêutica e deve-se... Permite-me. Sim, claro. É correto o que está a dizer que é publicidade enganosa, mas os óleos feitos com sementes de cannabis mal não fazem. Estão cheios de aminoácidos, de ômegas, agora não têm CBDs próprios. Ok? Sim, não fazem mal, mas são vendidos como tendo propriedade terapêutica e feitos de propósito para enganar as pessoas. Mas, novamente, só existe porque há um espaço vazio, não é? Não existem, efetivamente, produtos terapêuticos, como previa a lei. E depois há este problema que nós também temos seguido e, aliás, pensamos
na próxima semana, uma coisa assim, o mais rapidamente possível, apresentar uma iniciativa no sentido de o Governo publicar novamente a portaria para a produção de cânhamo industrial, porque não há nenhuma razão para a produção de cânhamo ter sido prejudicada e abalroada por causa da lei da cannabis medicinal. Não há nenhuma razão. É verdade que o cânhamo pode ser utilizado para fins medicinais, isso não pode impossibilitar produções de cânhamo para diversos fins, porque existem diversos fins. E por isso não há nenhuma razão, só mesmo por alguma, enfim, não sei se é propositado ou não, mas ou por desconhecimento, ou por desconhecimento entre o Infarmed e a DGAD, ou então de forma propositada para haver aqui alguma rearrumação do mercado, e tanto uma coisa como outra é grave, não é? E não pode acontecer. Isto para dizer o seguinte: nós consideramos que a lei da cannabis medicinal, e nós batemos por ela, como é óbvio, não é a moldura final da lei. Nós, certamente, para o futuro, teremos novamente a oportunidade de ir ao autocultivo, etc. Mas, neste momento, aquilo que é preciso fazer é força para que ela seja aplicada conforme o espírito com que foi criada, que não está a ser. Mas, de qualquer maneira, há agora uma porta aberta. E creio que até dá mais ferramentas para o movimento que luta pela legalização para os diversos fins, dá mais ferramentas para reforçar essa luta. Da parte do Bloco, nós sempre propusemos a legalização para todos os fins, como é óbvio, isso não é surpresa para ninguém, e temos reparado que tem havido, muito lentamente é verdade, mas tem havido alguns avanços. Desde a primeira proposta em que o Bloco ficou isolado, ou muito próximo disso, até à última proposta, na legislatura passada, em que tivemos o PS a abster-se, com muitos deputados a votar a favor, foi interessante, o Bloco a votar a favor, o PAN a votar a favor, mais de 20 deputados do PS, e pronto, uma abertura do PSD que depois não se concretizou, mas que não deixou de haver abertura. E achamos mesmo que há condições para, nesta legislatura, haver a aprovação para fins, vou dizer, para uso pessoal, não medicinal, para fugir à coisa do recreativo. Também não gosto muito do tema recreativo, do termo, mas para outros fins que nós medicinais. Acho mesmo e achamos mesmo que há, neste momento, nesta legislatura, condições para essa aprovação. E nós vamos voltar a apresentar a proposta. Muito parecida, certamente, com a última que apresentamos, mas aproveitando que estamos no início da legislatura e, portanto, há muito tempo para debater, para alterar a proposta, para fazer especialidade, não sei o quê. Queremos ver se a apresentamos, provavelmente, depois do Orçamento do Estado. Como sabem, o Orçamento do Estado, isto não interessa muito, mas é só para já agora ficar mais ou menos calendarizado. O Orçamento do Estado a dar entrada na Assembleia da República no dia 16 de dezembro. A partir desse momento, toda a atividade da Assembleia da República cessa para se dedicar unicamente ao Orçamento do Estado. Essa discussão deve estar terminada a meados de fevereiro, mais ou menos, e a nossa intenção é, depois disso, voltarmos a apresentar o nosso projeto de lei para a legalização e voltar a fazer todo o debate. Moisés, parece-me muito bem, e isso calhará na perfeição com o calendário agrícola do autocultivo, de exterior, neste caso. Muito bem, passava agora a palavra à Carla Dias, que nos trará novas informações em relação do ponto de vista dos pacientes em Portugal. Obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Quem teve a oportunidade de estar aqui há pouco, portanto, já sabe quem eu sou. Portanto, eu sou presidente do Observatório Português de Cannabis Medicinal. Soube que a minha filha teve uma epilepsia, teve uma síndrome muito rara e ficou com epilepsia refratária. Comecei a usar o canabidiol, portanto, um extrato completo da planta do cânhamo, neste caso, e ela melhorou significativamente. Ter uma ideia, ela saiu em 2017, portanto, em um ano eu não dei CBD. Passado um ano comecei a dar CBD, ela desenvolveu muito mais neste ano em que começou a tomar do que no ano anterior, que não tinha dado.
Portanto, agora já se segura a cabeça, já tem um controle no tronco, já tem o olhar muito mais centrado, já reage a muitos dos estímulos. Portanto, não estou aqui a dizer que o óleo é milagroso, estou a dizer que o óleo, junto com tudo o que está à volta dela, fez com que ela tivesse um desenvolvimento que não tinha tido num ano atrás, que ele só estava a dar medicação convencional. Depois disto, todas as pessoas que foram chegando até mim e a todos os membros que fundaram o Observatório, nós começámos a pensar, portanto saiu a lei, portanto eu comecei a dar em junho de 2018 e a lei saiu em julho de 2018, e eram tantas as pessoas que nos contactavam e que já estavam a tomar, ou começaram a tomar porque ouviram falar. Nós pensámos que tínhamos que ajudar, juntar esforços para ajudar todas estas pessoas e fazer a lei funcionar. Desde então deparámos com muitos problemas. Um deles já foi referido aqui, que era nós tínhamos à nossa disposição um suplemento alimentar com canabidiol, com os tais menos de 0,2% de THC, e era esse suplemento que nós usávamos, portanto o extrato completo da planta, do cânhamo, que funcionava muito bem. Comprávamos numa loja e a partir do momento em que saiu a lei que disse que o canabidiol tem propriedades terapêuticas e tudo isto está sob a alçada do Infarmed, já não pode ser vendido livremente. Então desapareceu do mercado físico em Portugal. Continuámos a comprar, porque nós precisamos, não é, para as diferentes patologias, compramos até através da internet, e aqui surge o problema, porque temos uma lei, os médicos podem prescrever e o Infarmed diz que não tem autorizações de colocação no mercado. Nós tivemos uma reunião com o Infarmed, portanto é esta a nossa luta, é reunir com o Infarmed, reunir com o DGAV, portanto tudo o que está previsto na lei, já vou passar a explicar o que é que nós fizemos até agora. Portanto, a nossa reunião com o Infarmed disse-nos que a tal autorização de colocação no mercado é só uma, não está concluída, e nós perguntamos onde é que andam as empresas. O Infarmed responde-nos que nós não podemos ir chamar a empresa para vir aqui submeter a autorização de colocação no mercado, têm que ser eles a vir cá. O que é que nós sabemos do outro lado das empresas? É que é um processo extremamente burocrático, tão complicado como o AIM, que é para o medicamento, com valores altos, não é? Que tem que se pagar, e depois chega-se ao fim do processo e se calhar é chumba e temos que voltar a dar os 5.000 euros ou o que for para continuar com o processo. Portanto, é burocrático e tudo mais, e é financeiramente às vezes inviável. Quando as empresas estão a vender através da internet, continuam a vender, para que vão submeter ali uma autorização de colocação no mercado e têm que submeter aquelas regras. Se calhar tem que haver aqui uma parte, tem que haver aqui um aliciar, se calhar uma forma de ou a exportação ser mais apertada e eles, não é? Carla, permite-me interromper. Pois, algo tem que acontecer e atualmente o que nós vemos por parte de quem de direito, e em concreto por parte da ASAI, é uma campanha que está a decorrer para fiscalizar os produtos alimentares de cânhamo, onde englobam os óleos de CBD, quando isso ainda agrava mais o problema, ou seja, retira do mercado, retira das prateleiras de comerciantes retalhistas corajosos, que foram eles os responsáveis pela introdução dos óleos de CBD em Portugal. Não é? Nós não nos podemos esquecer que, e falando de mim próprio, eu em 2008 e 2009 fui porta-voz das marchas globais pela Marisbana no Porto, e nós na altura defendíamos as propriedades terapêuticas da cannabis medicinal, mesmo sem ter sido descoberto, entretanto, o CBD. Mas sabíamos de experiências dos Estados Unidos que havia ali potencial terapêutico e apelávamos para isso. Portanto, o alerta para a sociedade foi feito pelos ativistas, pelos cultivadores ilegais que mantiveram espécies, que desenvolveram genéticas e, finalmente e recentemente, até à entrada em vigor da lei da cannabis medicinal, eram os grow shoppers, as dietéticas, as ervanárias que disponibilizavam óleos
de extração simples, sem transformação laboratorial. E, portanto, atualmente as autoridades, em vez de corrigirem, se calhar, a própria lei da cannabis medicinal, obrigando a que estes grandes investimentos, que certamente têm isenções fiscais, que têm a porta aberta para entrar em Portugal, que fossem obrigados a, antes de poder exportar, a comercializar cá em Portugal, a ser obrigatório, e a Carla diz 5 mil euros, são números que eu desconheço, 5 mil euros para os gigantes que estão cá instalados, não é nada. Portanto, em vez de haver uma campanha e uma lógica repressiva ajusante, tem que haver, a montante no espírito da lei, a obrigatoriedade destes grandes investimentos de introduzirem produtos no mercado português. E fico por este parênteses. Eu estava a falar em relação aos 5 mil euros, é claro que, por exemplo, estamos a falar de Matilde Rei, eu vou dizer aqui que 5 mil euros não é nada, mas para um produtor de cânhamos que queira submeter a sua autorização de colocação no mercado, tem um produto que tem consistência, tem qualidade, tem segurança, se calhar 5 mil euros vai-lhe fazer falta, e depois chega ao final e é chumbado, não passa, não tem autorização de colocação no mercado, tem que submeter tudo outra vez, e para mais um papel são 2 mil euros, eu estava a falar nesse sentido, Acho que isto tem que ser aliciante. Pronto, o que eu estava também a dizer é que, em termos de observatório, o que é que nós fizemos? Tal como dizia o Moisés, e muito bem, na lei havia um laboratório militar, fomos ter com o laboratório militar, reunimos com eles, sim senhor, podemos fazer então os manipulados, então vamos avançar por aí, porque nós temos que arranjar soluções para os pacientes. Podem não ser as melhores, mas enquanto não há o produto na farmácia, alguém tem que ajudar estas pessoas que têm medo de comprar pela internet, que não têm confiança nos produtos que estão à venda, ou que vão comprar ali ao senhor que faz lá no quintal, Temos que encontrar soluções para estas pessoas. Depois, para além disso, do laboratório militar, a investigação científica, se está prevista na lei, então vamos formar, É por isso é que tivemos estas duas conferências, já tivemos o ano passado, mas o observatório não estava por trás. Portanto, vamos formar profissionais, vamos aliciá-los para que eles também ajudem os nossos pacientes, porque eles não podem ser deixados à deriva. É um facto, eles estão a tomar, precisam de ajuda. Depois, em relação àquilo que foi dito aqui, relativamente ao autocultivo, portanto, e à cannabis não nos chamando recreativa, que é outra coisa, portanto, nós, enquanto observatório, defendemos, portanto, a cannabis para fins terapêuticos e não para uso pessoal. Mas, muito sinceramente, nós, enquanto associação, não somos contra o autocultivo para fins medicinais. Portanto, ter a planta lá em casa para poder extrair o óleo e analisá-lo e dá-lo com segurança, não vemos nenhum mal nisso, Portanto, se caminharmos por esse sentido, por aí também, portanto, não achamos mal. Relativamente àquilo que o Moisés falou, em termos da publicidade enganosa, é assim, existe a lei, Cannabis medicinal. O que nós achamos é que os consumidores, os pacientes, às vezes não detêm informação suficiente para distinguir que aquela caixinha que diz óleo de cannabis não é canabidiol, ou não é a cannabis medicinal, ou seja, não é aquela cannabis que tem propriedades terapêuticas que eu ouvi falar que saiu uma lei, É um produto que terá as suas propriedades, tem ômega 3, é sempre bom, é um suplemento alimentar que tem algumas qualidades, E propriedades, Não estou a negar isso. Agora, não é aquilo que os nossos pacientes procuram e têm que saber distinguir muito bem. Se eu tenho uma fibromialgia ou uma esclerose múltipla, o óleo de cannabis, o óleo de sementes de cânhamo, se calhar não me vai ajudar, Portanto, e às vezes eles não são detentores desta informação. O observatório serve para os informar, serve. Mas também quem autoriza estes produtos estarem no mercado também tem que perceber que aquela embalagem, se calhar, tem que ter uma outra designação, Porque as pessoas não têm que ser detentoras desta informação. Está a ser vendida a banha de cobras também. Nos Estados Unidos e no Canadá
CBDs e outras coisas que depois têm outras substâncias lá dentro, porque não há esta regulação forte sobre... Pois, porque por isso é que é necessário, não é? Esta regulação. Carla, Muito pronto, obrigada. chegamos aos 10 minutos e, como disse desde o início, não sei se algum dos intervenientes quer acrescentar mais alguma coisa, passávamos a questões. Vamos ter aqui agora uma alteração, um dos microfones tem que ir para o público e vamos fazer uma lógica de levantar a mão e peço-vos que sejam breves nas vossas intervenções introdutórias e que coloquem objetivamente questões a cada um de nós, especialmente às pessoas que aqui estão. Olá, boa tarde. O meu nome é Fábio Correia. Estou juntamente aqui com os franqueados da Cannabis Store Amsterdam, representante de Lisboa, Porto, Espírito e Guimarães. Somos 12 franqueados, já com 26 contratos assinados em Portugal, desde há 6 meses atrás. Estamos em contato com as autoridades também, com a ASAI, com a Infarmed e com os restantes órgãos, mas temos aqui um grave problema. Como sabe e falou muito bem, fomos fiscalizados pela ASAI, nomeadamente pelos produtos alimentares com o canabidiol e com a planta da cannabis sativa, mas não nos levaram os óleos de CBD, porque os nossos não são para fins medicinais, como diz no rótulo, são para fins técnicos, aromaterapia ou espirituais, tanto faz. Temos as análises dentro que tem o CBD, seja 5%, 10%, 20% ou 30%, feito pela Canna Foundation, e nós contactámos o Infarmed sobre a legalidade da flor de cana e sobre a legalidade também dos extratos e todos os derivados. Ao qual eles nos enviaram o decreto-lei número 15 de 93, neste caso, 22 de janeiro, que é a tabela IC, que diz que não podemos vender a flor de cana e não podemos vender os seus derivados. Ora, a minha questão à Infarmed foi, então, todos os agricultores de cana são traficantes, neste caso, então, porque nós estamos a vender cana, saiu, neste caso, foi a síntese de uma legislação que foi aplicada por parte da União Europeia, onde nós já temos isso, que é do artigo 189 da importação do cana, desde que não passe dos 0,2% do THC. Ora, o problema é que a Infarmed, neste caso, fez o comunicado e disse que não, nós estamos, de facto, contra o decreto-lei número 15 de 93, que diz que é estupefaciente, quando na realidade não é. Quando nós temos também leis que nos protegem da própria importação. Ora, a minha questão é, nós podemos importar, mas não podemos deter essa mesma, ou o cannabis, ou o extrato, etc. Isto causa aqui uma confusão aos importadores. Estou a falar de 12 lojas com 26 contratos já assinados, outros concorrentes também, de outras marcas, que já ou seja, nós empregamos muitas pessoas, pagamos muito imposto, dinamizamos a economia. Pronto, peço que concretizes a questão. Já fizeste uma contextualização, concretizes uma questão a algum destes intervenientes. Sim, que é se de facto nós estamos ilegais. É essa a questão. E a quem perguntas? Deixa-me só ali, Jorge Lopes, se não estou em erro, exato. Podes especificar um pouco a pergunta? Pronto, porque eu posso... Estamos ilegais na importação? Na importação ou na exportação? Importação. Na importação. Estás a falar de CBD abaixo de zero? Tanto da flor do cânhamo, ou seja, industrial, flor de cânhamo industrial, sim, como dos seus derivados, ou seja, óleo e extratos. Isso lá está, é daquelas fronteiras cinzentas em que o Infarmed manda para o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura manda para o Infarmed e anda assim. Aquilo que eu sei, não tenho muita experiência nesta área da prática, as pessoas que não trabalham tanto no cânhamo, mas sei que na altura da colheita tem que haver uma verificação. Agora, nunca ouvi falar em inconvenientes depois. Não pode-se exportar, claro, se pode, e outra teve um processo de uma pessoa que foi para exportar. Agora, acho que há que ter uma autorização. E na altura já houve esse problema, vai para o Infarmed vai para o Ministério da Agricultura, porque como está abaixo, vai para o Ministério da Agricultura. Agora, lá está, estamos outra vez sempre a bater na mesma tecla, que estamos com falta de legislação, de repente fala-se do cannabis, mas são 1001 situações interligadas que de repente todas elas precisam de respostas diferentes e adequadas e que temos que trabalhar intensamente e exige grande esforço da sociedade civil, também das universidades e do Estado, obviamente. Infelizmente o Infarmed
está muito pressionado pelos lobbies farmacêuticos, só querem o lucro. Aliás, neste momento, é tanta a criminalidade que eu começo a falar, saio daqui preso, certeza. Mas é incrível, neste momento existe um monopólio. Não, já lhe disse que sim, que é possível. Ok, em relação a esta questão que tu colocaste, há que ter aqui uma coisa bem distinta, que é, tu estás a comercializar flor abaixo de 0,2% de THC, não tens que falar com o Infarmed, ponto 1. O Infarmed não tem nada a ver com o assunto, eu percebo que as pessoas, por default, recorram ao Infarmed, mas não faças isso, ok? Em segundo lugar, com quem é que tu deverias ter que falar? Deverias ter que te referir ao regulamento do cânhamo industrial, no qual está contemplada a utilização do cânhamo apenas e só para duas utilizações. A primeira é fibra e a segunda é semente para fins alimentares. Portanto, eu para te responder, se tu estás ilegal a vender esse produto, eu diria que não, porque não há uma lei que diga que é proibida a sua comercialização, mas a questão é que não existe uma lei que contemple a sua comercialização. Então estamos aqui a nadar numa área cinzenta. Esta área cinzenta foi navegada durante muitos anos pelos italianos, que é onde começa a surgir esta questão da Canapa Light, e nós estamos agora a apanhar o fim da onda. É natural que no fim da onda vá haver um aperto. Compreendes o que eu quero dizer? Sim, sim. Pronto. É natural e vocês têm que estar cientes disso. E depois também há outra questão, aqui, que é as genéticas de onde provêm as flores comercializadas nestes franchises são de facto as genéticas constantes do catálogo europeu de variedades agrícolas? Do nosso, sim. Estamos a falar de Carmanhola normal, da Finola, da Futura 75. Pronto. Exatamente. Mesmo assim, estando dentro do catálogo europeu, que eu já visitei essas lojas, mais uma vez, não há um quadro que contemple a comercialização de flor a partir de cânhamo industrial. É uma maionese. Okay. Pronto, a resposta é sim e não. Ok, obrigado. Parece-me que a Carla queria dar uma palavra. Em relação àquilo que também estava a falar e os óleos que vendem na loja, não é? Nós questionámos a DGAV relativamente àquilo que há pouco falámos, em relação aos suplementos alimentares, portanto, os extratos completos de canabidiol que vinham do cânhamo, que estavam à venda antes da lei, e na DGAV disseram-nos não, isso foi sempre ilegal. Nós andamos aqui numa bola de ping-pong, não é? Foi sempre ilegal? Foi? Alguém sabe isto? Pronto, eu comprava, sempre comprei, não é? E antes de mim, muita gente comprava. Tinha menos 0,2% de THC. Era legal, podia-se vender. Não consigo perceber. Nós estamos a gerir aqui o microfone à velha guarda. Eu gostaria de acrescentar, e para passarmos a uma próxima questão, que eu parece-me que o facto de o cânhamo agroindustrial ter ficado em águas de bacalhau com a entrada em vigor da lei da cannabis medicinal, eu não acredito em coincidências, não é? Portanto, não foi um descuido, eu acredito, e mesmo estas fiscalizações que existem, que impedem que hoje os óleos que, pelos vistos, sempre foram ilegais, mas estavam à venda, das duas uma, estavam à venda por compaixão, porque as autoridades deixavam, ou estavam à venda por desatenção. Relativamente ao facto do cânhamo agroindustrial estar agora inquinado, não é? Eu também não acredito em coincidências, e eu posso chegar ao ponto de achar que há pressões por parte dos grandes investimentos de cannabis medicinal que têm receio, e há uma lógica, ou pronto, um argumento agrícola da contaminação cruzada. Quer dizer, eu acho que isso é tudo muito, é rodear o problema. Portanto, como nós todos estamos a concluir, estamos na zona cinzenta, estamos numa época e numa altura em que temos que recorrer à desobediência civil. Isto por compaixão, por estímulo ao cânhamo agroindustrial e, como todos sabemos, as leis mudam-se, às vezes pisando o risco. Portanto,
sendo uma súmula do que aqui foi dito perante uma questão bem colocada, muito há que alterar e certamente nesta próxima legislatura haverá e terá que haver modificações. Continuava então com mais perguntas. Eu, por experiência própria, constatei que o uso do CBD que faz muitíssimo bem das patologias que eu padecia. Entretanto, foi a legislação que permitiu que fosse vendido e comercializado esta outra de setembro, o cannabis medicinal. E acontece que eu, há cerca de um mês, fui a uma farmácia para perguntar o preço. E a senhora da farmácia diz que não conhecia. Eu disse, mas olha, já saiu, porque a net, não sei, não vou ver. E verificou o seguinte, que só havia no país inteiro uma unidade à venda. Tinha acesso a isto, que era que era verdade, que ela não estava a dizer, mas só uma caixa, o país inteiro, só uma caixa, disponível. Estranho. Portanto, custa cerca de 300 euros à conta à nossa conta de Silva e Cripos. Entretanto, os médicos não escrevem e eu queria só pôr uma questão ainda, já jogo, que eu referi há bocado, que eu acho que nós devíamos ser, nós temos no Alentejo, designadamente, e todos sabemos disto, monocultura e cultura intensiva de oliveira. Acho que devíamos fazer o seguinte, porque parece que estes têm condições excepcionais para o cultivo do cannabis, ter o cannabis como um grande incremento para a economia do país, por um lado. E tinha uma questão a todos vocês, fazem favor. Eu acredito, suspeito vivamente, que por o cannabis fazer muitíssimo bem e produtos derivados do mesmo, que o interesse da indústria farmacêutica e que, portanto, não quer que nós tenhamos saúde, quer vendermos os seus medicamentos, enfim, aos preços que vendem e que tenhamos pouca saúde. E gostava que vocês se pronunciassem, então, vocês sobre isto. Se acham ou não que eu tenho, que esta população tem razão de ser. Ou seja, então, concretamente, que se a indústria farmacêutica não é quem está a opor a tudo isto, porque quer que nós continuemos com patologias as mais diversas para que eles vendam os seus medicamentos. A de cada um de vocês gostava das respectivas respostas. Muito obrigado. Ok, pronto, pergunta direta. Eu não gosto muito de entrar no reino das conspiranoias, mas vejamos que quando a saúde é um negócio é importante ter um cliente. Neste caso o cliente é o paciente e fico por aqui. E se calhar, na verdade, o problema que foi levantado aqui é novamente aquele problema que já tinha falado sobre o acesso, não é? É preciso não só termos legislação, mas é preciso garantir que estas substâncias e preparações chegam mesmo às pessoas. Eu creio que provavelmente esse exemplo de uma caixa qualquer que estava a ser comercializada, nem sequer é nenhum destes casos, deve ser para isso Ativex, e portanto isso até é um medicamento, nem sequer nem é o óleo, nem é outro tipo de substância nem de preparação, porque nenhuma ainda tem autorização sequer para ser comercializada. O que nos parece estranho, novamente, parece-nos que a saída interessante e já agora mais lógica desse ponto de vista era que fosse a resposta pública a dar produção e a resposta pública mais imediata, equipada, com know-how e técnica e não sei o quê, é o laboratório militar. E isso é que poderia desbloquear neste momento o processo, porque se há está visível, não é? Se há um movimento de concentração, de capital, de monopolização, etc., a forma de desbloquear isto é através da resposta pública que pode disponibilizar já, produzir e disponibilizar já estas substâncias às pessoas. E por isso parece-nos que é de aproveitar o laboratório militar sem dúvida alguma. Aliás, outros países fizeram, por razões diversas, em Itália, por razões se calhar diferentes, etc., mas fizeram. E por isso, se nós temos ali aquela resposta, é isso que temos que fazer. Obrigado por ter a resposta. Obrigado por ter a resposta. Medicamentos que curam não interessam a ninguém.
não é? Porque esses não dão lucro, não é? Aqueles que prolongam a doença, não é? Que o paciente vai sempre comprar mais e mais, esses é que dão lucro. E fico por aqui. Relativamente ao laboratório militar, portanto, Moisés tem toda a razão, mas não é a solução total, porque o laboratório militar, isso foi-nos dito, portanto, quando fomos falar com eles só conseguem produzir um manipulado de um CBD isolado, por assim dizer, ou seja, não é um extrato completo da planta. Portanto, a matéria-prima é CBD, a matéria-prima é THC, não é? E eles fazem um preparado, um manipulado com esse canabinoide. E não sei se vai funcionar, por exemplo, na minha filha. Vou experimentar? Se calhar posso experimentar, mas se calhar o que ela precisa é o extrato completo da planta. Voltamos ao mesmo. Pode haver, eventualmente, patologias que beneficiem de um manipulado feito pelo laboratório militar, mas não vai servir para toda a gente. Vamos continuar a ter problemas, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada patologia é uma patologia. Só sobre esta área, eu acho que provavelmente estamos a precisar urgentemente de as universidades investirem bastante na investigação desta área, porque quando estamos num campo é que nem se calhar nem é mais nas homeopáticas, se calhar porque é natural, não é? E se calhar acho que as universidades, os departamentos de biologia e os não sei o que existem agora, acho que podem dar uma boa resposta e podem ser uma boa forma para a sociedade civil também se amarrar. Pois, exato, em breve. Questão seguinte, por favor. Olá, boa tarde a toda a mesa redonda. Em primeiro lugar, vazio na lei ou área cinzenta da lei, o que tem permitido ao CBD extraído das variedades de cânhamo industrial ser comercializado, o facto de ser cânhamo de variedade já regulada pela União Europeia há praticamente 20 anos. Em Portugal, essa normativa europeia foi, digamos, institucionalizada através da lei do cânhamo para o seu cultivo e os procedimentos que os produtores devem seguir. Estamos a seguir a lei europeia para cultivar cânhamo. A lei europeia e esta autorização ou permite cultivar, vender o CBD de cânhamo é uma articulação entre o facto de ele ser CBD de cânhamo, porque no Novel Food Catalog, o catálogo de nutrientes de alimentos da União Europeia, muito antes desta nova entrada de canabinoides, inclusive de CBD, já estava previsto cannabis sativa na forma de cânhamo industrial. Foi através dessa inclusão de menção de cânhamo, cannabis sativa no Novel Food da União Europeia, que permite comercializar praticamente tudo, a planta inteira, inclusive extratos, como o João Carvalho referiu, ações básicas, sem nenhum perfil, digamos, de abordagem farmacológica. E, na verdade, nós não andamos a vender, nem a comprar, nem a comercializar os óleos de CBD. Bom, temos um óleo de CBD, temos que isolar o CBD e tê-lo em porcentagens, digamos, suficientes para considerarmos como um óleo de CBD. Nós andamos a comprar, a comercializar e a produzir, são óleos de semente de cânhamo enriquecidos com extrato da planta inteira e, naturalmente, com extrato das flores do cânhamo industrial. A lei europeia prevê, então, que estes produtos tenham menos de 0,2%. Isto para vir dar à questão do... Isto é mais... Para apropriar essa questão, com certeza. Isto é mais, de facto, engana um pouco, menciona o CBD, mas não menciona o produto dele sem CBD. Revejam a publicidade, basicamente eles fazem uma descrição do que é o CBD de cânhamo. Não dizem que o produto tem. A embalagem, inclusive, faz uma menção a um artigo de lei que lhes permite fazer determinadas afirmações que podem ser consideradas médicas, mas, por ser um suplemento, tem que mencionar isso. E é só isso que eles estão a fazer. Mas é uma questão muito importante que me chamou a atenção nas tuas afirmações. O óleo de sementes de cânhamo não tem efeito terapêutico. Eu aqui vou deixar a medicina convencional e vou falar em nutracêutica. Recentemente, ou 2017, um estudo científico veio confirmar o que é que acontece aos ômega 3 da semente de cannabis quando
ingeridos pelo nosso organismo. Há aqui uma questão importante. Não há a semente de cânhamo ou cannabis, não é só rica em ômega 3. Ela tem ômega 3, mas no rácio, no equilíbrio perfeito para a nossa digestão. O que é que o nosso corpo faz aos ômegas 3 neste equilíbrio perfeito? Transforma-os em endocannabinoides. Significa que o corpo produz os seus próprios canabinoides. Antes de qualquer CBD adicionado ao óleo, qualquer pessoa que toma óleo de sementes de cânhamo está a potenciar a sua própria capacidade de produzir canabinoides. Por último, mas esta é esta a questão que eu queria deixar. A qualidade de político, eu gostava de mencionar uma frase do fundador do Open Local. O André Ferreira teve também a possibilidade de assistir no ano passado no International Cannabis Policy Conference, e o Dr. Hogan deixou-nos esta pergunta: o que é que acontece quando o movimento, neste caso a cannabis, o que é que acontece quando o movimento se transforma numa indústria? Muito obrigado. Bem, são duas questões. A primeira, enfim, sobre questões mais específicas entre óleo de CBD para fins terapêuticos e aquilo que está a ser vendido com publicidade enganosa. Eu compreendo o que dizes. Na verdade, creio que a maior parte dos alimentos tem, desse ponto de vista, efeitos. Mas não é desses efeitos terapêuticos que tratávamos quando falamos da lei da cannabis medicinal. Não é do ômega 3 que está presente aí, como em muitos outros alimentos. É de outro tipo de efeitos terapêuticos. E, efetivamente, há um vazio por não disponibilização no mercado e há um aproveitamento com publicidade enganosa que pode estar a levar pessoas a consumir determinados produtos que, enfim, não ponho em causa que eles possam fazer mal, não é isso, mas que não é aquilo que elas estão a pensar que estão a consumir. É essa a questão, não é? Sobre... Acho que já faltou na tal lei medicinal mencionar a separação entre medicinal e cânhamo industrial. E nenhuma empresa iria tentar vender cânhamo como cannabis medicinal. O que falta na nossa sociedade é, claramente, da vossa parte, políticos, instituições, o que quer que seja, clarificar. Há dois tipos de cannabis e se nós estamos a usar maioritariamente industrial, vamos clarificar isso aos cidadãos, por favor. Ninguém mais vai confundir lixo mais com cannabis medicinal. Se o lixo mais sentir o dever de mencionar lá em letras grandes, isto é cannabis industrial. O que faltou na lei foi fazer essa separação. Obrigado, Moisés. Peço desculpa por intervir assim. Mas nós, daí estamos a... Aliás, na primeira intervenção que fiz a referência aos danos colaterais inexplicáveis que aconteceram ao cânhamo industrial. Parece que não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum também este passa-bola, também para a média. É verdade que há aqui algumas áreas que podem ser, de alguma forma, subcomuníveis ou de fronteira mais ou menos líquida. Mas a verdade é que também os dois campos estão muito definidos, mesmo que haja às vezes fronteira mais líquida. Mas é perceptível perceber o que é para fins medicinais e o que não é para fins medicinais, não é? E por isso não faz sentido esta coisa que é, como entrou em vigor uma lei que legaliza a cannabis para fins medicinais, isto, de alguma forma, enfim, não ilegalizou, mas na prática tornou impossível a produção de cânhamo para fins industriais. Isto não faz sentido, não é? E por isso é que há pouquinho dizia que falta que o Governo publique uma portaria, enfim, que já existiu no passado, falta que o Governo publique essa portaria que classifica muito bem e que define bem o campo daquilo que é cânhamo para fins industriais e que permita a sua produção e a sua utilização, como é óbvio. E por isso não parece que haja razões para haver dúvidas sobre o que é o quê. Pelo menos razões mais objetivas para haver dúvidas sobre o que é o quê. Acho que não há razão. E acho mesmo, e o Bloco insistirá nisso na Assembleia e junto do Governo, para que seja publicada a tal portaria para o cânhamo industrial. Sobre a questão do movimento, da mercantilização, da fetichização da mercadoria, etc. É capitalismo, não é?
em capitalismo. Agora, é verdade que há uma sociedade capitalista, é verdade que muitos de nós não concordam com ela, eu não concordo com os princípios do capitalismo também, mas sabendo que existe uma sociedade capitalista, sabemos também à partida que há sempre a tentativa de apropriação privada e de concentração de capital e de monopolização para todas as áreas que dão lucro. Isso é em todas as áreas. Desde a água, qual é o município que hoje não se bate com a privatização, a tentativa de privatização da água? E a nós cabe-nos, obviamente, lutar pela propriedade pública daquilo que nós achamos que são bens públicos essenciais e, obviamente, que o acesso à medicina e à terapêutica é um bem público essencial. Por isso é que, por exemplo, nós também para outras áreas, que não só a cannabis, mas para ficar na área da saúde, nós dizemos assim, há laboratórios que às vezes retiram do mercado medicamentos que são eficazes, mas retiram do mercado porque deixaram de ser economicamente atrativos para a indústria. E isso acontece, todos os anos acontece. E de vez em quando dá notícia, não é? A última notícia que eu me lembro era um preparado, era uma espécie de xarope para crianças com oncologia, com patologias oncológicas, etc., que estava a ser retirado do mercado porque o preço baixou muito, a indústria não estava interessada em comercializar aquilo e não sei o quê. Ora, o que nós dizemos é, então, a resposta pública que colmate este vazio. Então, que sejam os laboratórios públicos e as universidades e a investigação a fazer isso. Quer dizer, se o privado consegue fazer, a resposta pública consegue fazer também. Então, é tão simples quanto isso. E nós, para esta questão, neste momento do acesso à cannabis medicinal, dizemos o mesmo. Efetivamente, há um rearranjo do mercado, claramente para haver uma concentração, uma monopolização no mercado. Isso está escrito nas estrelas, está visível que o movimento é esse. Então tem que haver agora um contrabalanço público. Novamente, eu não quero ser chato com isto, estar sempre a dizer isto, mas neste momento os instrumentos passam pelo laboratório militar e pelas universidades. Eu creio que sim. A qualquer momento, nós temos que resistir a esta tendência de apropriação privada por tudo o que dá lucro. Porque esse é o movimento normal do capitalismo, mas o movimento normal de quem combate o capitalismo é resistir a isso e puxar para o outro lado. Eu, há pouquinho ia dizer isto e passou. Eu acho que há algumas coisas que se podem fazer também, porque eu creio que o movimento pela legalização, neste momento, como dizia há pouco, tem mais ferramentas. Há agora uma luta, efetivamente, porque a porta da legalização está aberta. E o que se nota é que há uma luta de várias forças no terreno a ver quem é que fica com isto. Isso está claro. Porque toda a gente percebeu que a legalização começou e isto já não vai parar. E vai até a legalização completa. Para fins não medicinais também. Isso vai acontecer. E em pouco tempo. Em Portugal também. E as várias forças no terreno estão a ver quem é que fica com isto, a ver quem é que fica com o espaço. É óbvio também o que está a acontecer. E depois também existem algumas coisas, como esta sobre o cânhamo industrial, que provavelmente não é inocente. O que é que nos cabe a nós, da parte do movimento, creio eu, minha opinião, fazer? É arrumar forças e juntar forças para ir a essa luta que está a acontecer neste momento no novo espaço que foi aberto. E, por exemplo, uma coisa que poderia ser feita era, e que neste momento para movimentos mais ou menos organizados é uma coisa relativamente simples de fazer e é interessante do ponto de vista de debate público e debate político, é, por exemplo, não há acesso, um ano e tal depois da lei, continua a não haver acesso às preparações, etc. Fazer uma petição para que o laboratório militar produza. Fazer uma petição para permitir o autocultivo. É que não é tão difícil assim. São 4.000 assinaturas para ir uma petição a plenário na Assembleia da República. 4.000 assinaturas num movimento mais ou menos bem organizado, e podem ser online já agora, tem que ser num daqueles sites de petições, não sei o quê. 4.000 assinaturas para um movimento mais ou menos bem organizado é uma coisa relativamente fácil de fazer. E isso obriga
à Assembleia da República e os partidos a debruçarem sobre o assunto e a apresentar iniciativas. Até podemos, às vezes, ser um bocadinho mais ambiciosos. Por exemplo, acho que agora o limite mínimo para a iniciativa legislativa cidadã é 25 mil assinaturas. Ou seja, um grupo de cidadãos pode se juntar e propor uma lei à Assembleia da República. Essa lei tem que ser discutida. Se for aprovada, melhor, faz lei. São 25 mil. Mas isto não é numa visão institucionalista, não é isso. Mas, sejamos claros sobre isto. Estas matérias necessitarão sempre de decisão política e isso passa sempre pelo legislador, a Assembleia da República. Mas, se houver pressão de fora para dentro, todos os partidos se sentem condicionados na sua decisão. Votaremos a favor e apresentaremos coisas para ser o laboratório militar, apresentaremos projetos para a legalização para fins não medicinais. Nós aí estamos completamente à vontade, não é a nossa posição que está de alguma forma em dúvida. O que se pretenderia com isto é pressionar os outros partidos também, para que eles também defendam isto. E, muito sinceramente, eu estou na Assembleia da República há 4 anos e pouco, não é muito. Eu termino com isto, desculpa estar a demorar. Não é muito, também não é pouco. Já vi várias petições com movimentos mais ou menos grandes, mais ou menos organizados, a conseguir pressionar os partidos de tal forma que aprovaram aquelas petições. E por isso esta pressão de fora para dentro funciona também. E eu creio que um movimento que luta contra a canibalização capitalista deste espaço de legalização pode também pressionar deste ponto de vista. Não estou a dizer para não fazer o resto, as marchas e tudo o resto, não é? Mas este pode ser também um instrumento interessante. E, novamente, as petições com 4 mil assinaturas têm que ir a plenário e são uma forma muito eficaz de pressionar os vários partidos. João, se me permites, muito curtinho. Em primeiro lugar, eu queria só tornar aqui uma coisa bastante clara. Não existe alguma diferença na molécula de CBD proveniente de cânhamo industrial ou proveniente de medicinal, ok? Sinto que houve aqui um bocado de confusão, mas não existe diferença alguma. Outro ponto é, eu não sei quantos de vocês é que viram, porque estamos a discutir isto aqui fortemente, já surgiu 3 ou 4 vezes, esta questão destes suplementos que na verdade não eram à base de cannabis, eram à base de óleo de semente de cannabis. Isto é uma posição indefensável, Humberto, desculpa, mas é indefensável. Não podes dizer que de facto havia ali alguma margem para propriedades terapêuticas. Porquê? Porque o que aconteceu foi um aproveitamento claríssimo da falta de informação das pessoas. A imagem, não sei quantos é que viram o anúncio em si, passou na televisão, qualquer produto farmacêutico em Portugal, há países em que isto se pode fazer, tipo Estados Unidos, que é uma parvoeira. Nenhum medicamento pode ser anunciado na televisão. Isto é lei, não dá. Ok? 2. Vemos claramente na imagem a sugestão. Pode não estar escrito, como tu disseste, mas isso é técnicas de marketing, mas vemos claramente na imagem a sugestão em que há um senhor que está a passar muito mal, com um ar velhote e frágil, e depois no frame a seguir está a jogar a bola com os netos. Portanto, esta posição não é defensável de qualquer maneira, e era isto. Desculpa lá. E eu aproveito para acrescentar, mediante este tópico da publicidade, o facto de a lei da publicidade em Portugal, como está dependente da classificação das substâncias ilícitas em Portugal, faz com que a cannabis só possa ser publicitada, e a mim espanta-me que esta publicidade sequer tenha passado na televisão, mas é fácil, encontro uma solução muito fácil. Quem tem, não sei os valores de um spot publicitário, que nunca ambicionei, nunca tive recursos para tal, mas imagino que seja caríssimo. Portanto, aqui também, se calhar, uma exceção pela capacidade económica. Conseguem ter um anúncio na televisão e nós, Canadouro, que somos uma feira que toca o cânhamo em todos os seus fins, não conseguimos fazer publicidade no Facebook. Para fazer anúncios na rádio, temos que enviar o texto, ser aprovado por gabinetes jurídicos, 30 por uma linha. Portanto, acrescento aqui mais algo a resolver em relação à publicidade, neste caso, não enganosa, mas em torno da planta do cânhamo. Portanto, é só mais uma informação. Mais alguma questão, se alguém tiver? Olá, boa tarde. Eu me chamo Patrícia, eu sou enfermeira.
Eu sou ativista da cannabis, atuo também na equipe do Dr. Hemper no Brasil. A gente faz o acompanhamento de vários pacientes em uso do CBD e do THC. E eu acho que a Carla deve lembrar, ontem eu tentei questionar a assessoria jurídica na conferência, mas eu não consegui obter resposta, e a minha proposta é basicamente o que o Moisés colocou agora, que seria criar uma proposta para colocar para o Infarmed condições especiais para que esses pacientes que não têm acesso hoje, né, ao mercado comum, o acesso ao medicamento, pudesse criar uma condição especial para que eles pudessem importar o medicamento sem ser enquadrado como traficante, porque é muito complicado. A gente sabe que muitas pessoas, muitas crianças são totalmente dependentes do medicamento. E aí eu queria deixar o exemplo do Brasil. Eu sei que o Brasil não é exemplo para muitas coisas, mas lá o mercado é totalmente ilegal. Só que o que acontece? A gente tem associações que produzem um medicamento e aí a gente tem a Anvisa, que faz a legalização. Alguns pacientes entram com um processo, com uma petição na Anvisa, e a Anvisa cede de acordo com a condição médica, né, prescrita para a importação desse medicamento. Outros pacientes vão a tribunal e solicitam direto ao juiz, e o juiz avalia ou não essa condição, visto que alguns pacientes dependem exclusivamente da cannabis. Por exemplo, a gente pode colocar a situação de pacientes com epilepsia refratária, onde a gente sabe que outros medicamentos não respondem. Eu acho que nós, enquanto profissionais, ativistas, a gente tinha que se unir nesse momento e tentar criar essas propostas à parte para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Obrigada. Eu gostaria de complementar que, sem dúvida, que está a acontecer isso. Quer dizer, nós, de repente, ficou o Sativex, praticamente com o monopólio da legalização, e neste momento já está comparticipado. Temos um medicamento que beneficia por ser o único, quase, custa 200 e tal euros, já está a ser comparticipado, o que é um bocado incrível. E realmente ainda estamos numa fase muito inicial, e aqueles os tubarões estão a tentar se abarcar o mercado, mas que realmente a forma de combater isto, porque temos que combater isto, será mesmo pela união das pessoas, pela criação de grupos da sociedade civil, por associações, grupos de pressão, a tentar começar a pôr ordem nestas coisas e exigir mais direitos para o cidadão. Se houver mais questões... peço desculpa, a Carla quer dar uma... Seguimento daquilo que estava a falar da proteção, eu lembrei-me de uma coisa muito importante e vou deixar aqui um recado ao Moisés, que é uma questão importante, que é, a minha filha já fez análises no sangue após a toma do CBD e são detectados canabinoides. Agora ela não conduz, se calhar nunca vai conduzir, mas há muita gente aqui que toma CBD, só estou a falar de CBD, ela também só toma CBD, e que faz uma análise ao sangue. Vamos imaginar que vai na estrada, tem um acidente, fazem uma análise ao sangue e detectam canabinoides, e só estava a tomar canabidiol. Como é que depois os seguros vão se livrar porque tem canabinoides? Como é que nós vamos ajudar estas pessoas em termos de proteção? Não é? Acho que devia haver um documento, as pessoas estão efetivamente a tomar, os médicos até já podem prescrever, a pessoa tem que ser portadora daquele documento, não é? Como se fosse um cartão, não é? De médico, em que está a tomar aquela quantidade para salvaguardar. E já não estou a falar, por exemplo, quem viaja e vai de avião e tem que levar o CBD. Nunca me aconteceu, mas se eu tiver que, eu tenho que o levar comigo, não é? Eu tenho que ter ali uma proteção que acho que é importante, se calhar, também pensar nestas questões. Uma outra qualquer? É que ela encontrou rapidamente a solução para esse problema, Carlos Dias. O problema é que a polícia tem testes de THC.
Austrália fez foi colocar os testes de THC only por testes que detectam também a percentagem, não só o valor de THC, mas também igualmente o valor de CBD. Com esses dois dados, é bem mais fácil distinguir se a pessoa está a consumir flor de cânhamo ou cannabis medicinal ou de uso. Portanto, é realizar os testes. E aproveito, já que estão a ser levantados tópicos, e aí volto ao meu ativismo para a legalização não medicinal, o mesmo se coloca em relação ao THC. Eu, se o meu sangue for analisado hoje, pode ser detectado THC que eu utilizei ou consumi há 30 dias atrás. Portanto, há muita coisa aqui a corrigir. E algo que eu aprendi recentemente, lá na conferência, na Cannabis Medical Conference em Lisboa, que efetivamente o mal em relação à cannabis, estes constrangimentos em relação à publicidade, isto tudo depende ainda da ONU, ok? Portanto, quando a cannabis, Sativel, sair e descer da classe 1 das substâncias ilícitas, vamos ver resultados. E, entretanto, continuamos com uma série de paradoxos, de contrassensos, e estamos aqui para, creio eu, avançá-los e denunciá-los. Portanto, continuaríamos com a ronda de perguntas, de questões do público. Boa tarde a todos. Esta pergunta seria mais direcionada para as pessoas da classe política. O que é que, vamos dizer, um pequeno grower tem em casa 2 plantas para consumo, seja recreativo, isto afastando um pouco da parte medicinal da planta, qual é que pode ser o caminho para nós, para deixarmos de ser vistos perante a sociedade como um delinquente? A realidade é que o nosso país foi pioneiro na liberalização ou descriminalização do consumo de drogas, mas ao final dos dias não me é permitido cultivar a minha planta em casa para consumo em casa e sou obrigado, obviamente, a recorrer, vamos dizer, a um traficante. E aquilo que eu gostava de perceber é qual é a base até desta proibição, tendo em conta que estamos a falar de uma substância que está comprovado que é menos intoxicante até com o álcool. Se o álcool nos é permitido por consumo adulto, por que não esta substância devia ter o mesmo tipo de condições que o álcool? Obrigado. Sim, se calhar 2 coisas prévias. A primeira, eu falo obviamente em nome do Bloco de Esquerda. Se calhar se fizeres essa questão a alguém do CDS-PP, é muito provável que a resposta seja diferente. Se fizer alguém de outro partido, também é provável que seja diferente. Portanto, isto só para dizer o quê? Que eu percebo que também foi um bocadinho por simplificação do discurso, mas a coisa da classe política não existe, não é? É porque é verdade, podemos estar vários eleitos de vários partidos numa sala, mas certamente todos nós temos opiniões diferentes e por isso não é hegemónico, não é homogéneo, melhor dizendo, não é homogéneo. Nós referimos muitas vezes o passo que Portugal deu no início do milénio, que foi obviamente importante, que toda a gente hoje está de acordo, mesmo aqueles, como o Paulo Portas dizia, que isso ia tornar Portugal o paraíso dos traficantes e não sei o quê. Hoje até eles próprios, coitados, deve-nos custar muito engolir isto, mas até eles próprios dizem que realmente aquilo trouxe vantagens, não é? Mesmo do ponto de vista de saúde pública, etc. E reduziu a perigosidade dos consumos e não sei o quê. No entanto, e até estando no Porto, é interessante notar que de vez em quando existem umas forças reacionárias, como o Rui Moreira, que quer voltar à criminalização. E eu acho que a melhor forma que nós temos de não permitir que forças mais reacionárias deem passos atrás é dar-nos os passos em frente que efetivamente Portugal precisa de dar. E há muito tempo que já se chegou à conclusão que a atual situação é uma situação de hipocrisia, porque diz, ok, ninguém que consuma pode ser criminalizado. Estou de acordo com isso. Só que depois nem podem comprar, nem podem cultivar. E é um bocadinho estranho, não é? Onde é que vão buscar? Toda a gente sabe
Agora, não se pode manter esta situação de hipocrisia, é verdade. Para além de que, nós olhando, por exemplo, para alguns dados do CICAD nos últimos anos, não podemos ficar também descansados, porque temos visto um aumento de contraordenações, um aumento de condenações, e isto parece mostrar que nos últimos anos tem havido uma tendência novamente por uma maior ação e abordagem policial e menos abordagem do ponto de vista da saúde. E isso é perigoso, porque isso não tem nada a ver com o passo da descriminalização que Portugal deu há 20 anos atrás, não é? Por isso, eu também não estou de acordo com essa coisa, quer dizer, quem cultiva para consumir e tem uma ou duas plantas em casa não tem que ser assumido tacitamente como um traficante, não é, como é óbvio. E por isso é que nós defendemos também a legalização. Não é só por causa disso, é por isso, é para desbloquearmos esta situação de hipocrisia em que vive o país. Se calhar há 20 anos era o passo possível, não sei. Se calhar há 20 anos era o passo possível, mas 20 anos depois, e já existem experiências internacionais, já podemos dizer, já é tempo de dar outros passos. E os passos que é preciso dar é da legalização, para todos os fins. Eu não sei se queres isso. Sim. Não te importa. Se me permitem, num dia... Olha, desculpa, se não te importas. É um exemplo fantástico, é uma comparação que faz todo sentido. Nós somos conhecidos lá fora precisamente por esse passo em 2001. Agora, e voltando também a esta lógica de retrocesso e lógica de criminalização por parte da autarquia, eu também não quero que coisa que não aconteceria se o espírito da lei de 2001 tivesse sido cumprido na íntegra, que também não foi. Na lei de 2001 estão previstas as chamadas salas de consumo. Eu espero que, comparando estas duas iniciativas legislativas ou decretos-lei, que não haja este hiato tão grande entre 2001 e agora, que ainda não temos salas de consumo assistidas, e a recente legalização da cannabis medicinal, em cujo espírito da lei não é cumprido, e eu imagino que é impossível que se demore tanto. Aliás, eu acho que é uma coisa que se calhar vão ser dados passos nesta legislatura para terminar esse grande passo de 2001, tal como corrigir todas as situações em relação à cannabis. Eu não sei se tens mais algo a acrescentar. Aquilo que eu ia dizer é, numa altura em que até e vamos falar nos Estados Unidos, porque esta proibição provém toda de lá e está historicamente provado, numa altura em que os Estados Unidos já estão a pensar em leis federais para tornar legal em todos os estados o consumo da cannabis, mesmo que seja recreativamente. E nós, sendo um país que geralmente temos uma preocupação imensa com PIBs, déficits, dinheiro, estamos a falar de uma economia, não vou dizer paralela, porque como muita gente vai aos grow-shops e nós pagamos IVA dos produtos todos que compramos e pagamos impostos, mas depois se tivermos uma visita dos nossos amigos, levam-nos tudo, já não interessa que tenhamos pagado os impostos. A legalização desta substância acho que podia ajudar o país até em outros aspectos, tirando fora sequer a questão do consumo. Há mil e uma oportunidades de ganhar dinheiro, como várias pessoas aqui têm referido, na parte industrial, na parte medicinal, em que não faz sentido, se a desculpa que nos é usada quase diariamente e que somos bombardeados diariamente é que o nosso país não tem dinheiro, se existem, digamos, áreas em que o governo pode legislar, e eu acredito que quase todos os growers não só pusessem a pagar, vamos dizer, uma licença, whatever, as pessoas que queiram ir à pesca têm que pagar uma licença. Igual, não nos importaríamos. Aquilo que queríamos era não ser vistos, lá está, como um delinquente ou como um traficante, aos olhos da lei, porque qualquer tem as duas plantas. Acho que aí estamos todos de acordo, estou com todas as pessoas que estão aqui, isso é conseguido com a legalização da cannabis. Ok, eu acho que o Jorge Roque tem aqui, claro. É mesmo muito rápido, desculpa. É mesmo muito rápido. É só para dizer, esta coisa da ilegalização de qualquer substância nunca teve nada a ver com saúde. Nunca. Nunca se legalizou uma substância por causa de razões de saúde.
Nunca. Foram ilegalizadas substâncias por razões religiosas, por exemplo, para combater o paganismo e para impor o cristianismo. Foram ilegalizadas substâncias por razões comerciais, nomeadamente a guerra comercial do ópio, por exemplo. Foram ilegalizadas substâncias por razões culturais, quando os Estados Unidos quiseram fazer uma guerra cultural contra determinadas minorias e determinadas etnias que tinham determinados tipos de consumos, e por isso foi meio caminho andado para os aprisionar, e são muitas vezes utilizadas as substâncias e o combate às substâncias e aos consumos para muitas outras coisas que não têm nada a ver com saúde. O Rui Moreira, no Porto, o que quer é tirar pessoas que ele acha que dão má fama às ruas, de zonas que ele acha que são zonas apetecíveis para o mercado imobiliário. Não tem nada a ver com saúde, porque se tivesse a ver com saúde, havia as salas de consumo assistido, havia redução de riscos, havia checkpoints onde se podiam aferir a qualidade das substâncias que eram consumidas e não permitia que ninguém estivesse na rua a consumir, muito menos ninguém na rua a viver. Isso é que eram razões de saúde. E a legalização é a única que dá resposta às questões e às preocupações de saúde. É a única. Do ponto de vista de saúde individual, porque é a única que permite que cada um de nós saiba aquilo que está a consumir, e do ponto de vista de saúde pública. Por isso, para dizer, há uma hipocrisia na ilegalização, porque diz sempre que é por razões de saúde. Nunca foi. E há uma hipocrisia em Portugal, neste momento, quando se diz que há descriminalização, mas depois que não se pode nem vender, nem comprar, nem cultivar. E realmente, aqui é que é preciso desbloquear. E eu creio que a melhor resposta que nós podemos dar, nós quem defende a legalização, é exatamente pelas questões de saúde. Nós queremos legalizar por questões de saúde também. Por questões de saúde. Liberdade individual, tudo isso, é verdade. Mas por questões de saúde e por questões de segurança pública. E a legalização é que dá resposta a tudo isso. A ilegalização é o que atira para a rua, atira para a marginalidade e atira para consumos que não são minimamente seguros muitas vezes, porque as substâncias muitas vezes não são minimamente seguras. Pois, claro que é questões de saúde, só que é assim, eu vejo nas Nações Unidas que vivemos num mundo duro, cruel e, para dar um exemplo, muitos dos grandes laboratórios hoje em dia, chamada Big Pharma, são financiados pelos grandes cartéis de drogas que lavam o dinheiro nos paraísos fiscais e que agora estão, por exemplo, a legalizar ou a fazer esta indústria do cannabis. E por isso, quando queremos ter direito e saúde, temos também de ser fortes e lutar contra esses. Não nos podemos ausentar ou debilitar porque temos que combater contra os gigantões. Aliás, Portugal tem bastante historial de avançar e por isso temos alguma responsabilidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora nos Estados Unidos fala muito Macau, porque os Estados Unidos é sempre follow the money, onde é que está o dinheiro, e neste momento a região mais rica do mundo é Macau. Foi uma colónia portuguesa para aí 500 anos, e quando os ingleses apostaram no tráfico do ópio, na guerra do ópio, os portugueses foram pelo jogo e protegeram o jogo e legalizaram no século XVII. E com isso, Hong Kong está à rasca neste momento e Macau está no topo do mundo. E por isso nós temos um bocado o caminho de avançar em certos aspectos também ditados por direitos humanos que se vão avançando, e acho que temos que também pensar bem neste assunto e agir, e precisamos de todos. Toda a gente está aqui e tem a obrigação, ou pelo menos pode tentar juntar-se, unir-se e fazer com que porque isto é um tema bastante complexo, desde o industrial, desde o terapêutico ao recreativo, às holísticas, são vários temas que precisam de muita gente da sociedade civil unida a pressionar aqui os nossos compatriotas políticos para que consigamos ter uma lei melhor, mais justa. Se houver mais questões. Muito boa tarde a todos. Queria tomar a liberdade para saber se vocês estão à parte de estudos há alguns anos, até estudos indicam que o cânhamo, digamos, consegue ter melhores capacidades que qualquer bateria de lítio e até de grafeno.
e que agora o político está na moda, se era, digamos, para o nosso deputado, em vez de gastar milhões em prospecções e estudos de mercados, se visse mais esses estudos, em vez de estar a desfazer os melhores campos verdes que temos, e a criar outros, e dar opções aos nossos agricultores também, que cada passo vemos na televisão que o leite está baixo, não sei o quê, e dá-nos a opção de eles, se querem fechar a porta, poderem cultivar carne, e, ou seja, temos menos lobby dos produtos da carne e do leite, que só nos traz gastos em termos de saúde, em termos de... Peço competência uma questão. Ou seja, que você disse que ia voltar a apresentar o projeto para a primavera que vem e que não ia alterar grande coisa na vossa proposta. Que se, para haver uma concretização do vosso lado, que exponham todos os prós de resolução de problemas que são atuais. Não só, digamos, a resposta direta de ajudar em termos de saúde e específicas doenças, mas resolver problemas da agricultura e dos recursos da água cá em Portugal e entre outros. Mas tens alguma questão? Se vão acrescentar, digamos, as novidades do que apresentar, uma coisa que já foi apresentada, se calhar já sabe a resposta que vai ter. Se apresenta a mesma coisa, vai ter a mesma resposta. Ok, eu julgo que o Moisés estava a referir à apresentação de novas propostas em prol do autocultivo. Não sei se calhar podemos avançar para outra questão, ou o Sr. Moisés, e tem todo o direito de dar a resposta a quem colocou a questão. Muito rapidamente, eu quando disse que íamos apresentar uma nova proposta que é muito parecida com a última que apresentamos, é com a legalização para os chamados fins recreativos, não tem a ver com a medicinal. Nós apresentamos uma na legislatura passada que acabou chumbada, mas que acreditamos que nesta legislatura pode ter possibilidade de ser aprovada. E por isso vamos insistir nessa. Não era na medicinal, essa já foi aprovada, e eu acho que agora o que falta fazer, ou o que temos estado a discutir aqui, é garantir que o espírito dessa lei é aplicado. E o espírito dessa lei é a acessibilidade dos doentes e é não curto-circuitar aquilo que é a produção do cânhamo industrial, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, como já dissemos. Agora, o compromisso do ponto de vista de novas propostas, é apresentar proposta para a legalização da cannabis para fins não medicinais, chamados recreativos ou uso adulto, o que quer que se chame. É essa sim, esse é o nosso compromisso. Se vamos ter respostas iguais, creio que não, espero que não e creio que não. Nós insistimos muito desde 2001 e felizmente não temos tido respostas iguais, apesar de ir muito lentamente, não é? Tem havido cada vez mais votos a favor das propostas do Bloco e creio que desta vez possamos disputar uma maioria na Assembleia da República. Até houve eleições há pouco tempo que alterou o cenário, alterou ali um bocadinho a geometria na Assembleia da República e, portanto, acho que podemos desta vez disputar mesmo a aprovação da cannabis para fins recreativos. Duas coisas aqui. A tua pergunta não foi muito clara, mas eu acho que percebi o que tu querias dizer. O que tu estás a pensar, no fundo, é um plano de ordenamento de território com vista a um recurso estratégico que é o cannabis industrial. Isto está um bocado fora do âmbito do que o Bloco está a fazer agora, mas é um documento que sim deveria ser feito, sim a CAP deveria estar envolvida e sim já estabelecemos contacto com alguns partidos no sentido de estabelecer este plano. O que é que faz falta neste momento? Faz falta a participação da sociedade civil, como aqui estamos todos, faz falta haver input de agricultores que tenham formação nas áreas relevantes. Tu falaste de uma coisa que é interessantíssima, que é o potencial do cânhamo como um supercapacitador, análogo às propriedades do grafeno, que isto é uma coisa tipo, brilhante, foge muito dos limites do que é uma planta. Mas podemos falar de outros tópicos, podemos falar de biorremediação, podemos falar de bioacumulação, podemos falar de competição e de fortalecimento de solos para depois replantação de espécies autóctones, podemos falar de farinhas proteicas, ok? Há um mundo inteiro, sem dúvida. Eu suspeito, não, tenho a certeza que o Bloco neste momento não está equipado para produzir um documento que enderece
uma estratégia desta envergadura, ok? Diria que cabe então sim a gente como tu e a gente como eu e como nós que aqui estamos, que tenham interesse e recursos para fazer esse documento acontecer, que se ponham a fazê-lo. Mais questões, então? Boa tarde. Eu não é propriamente uma questão, é mais uma sugestão à mesa e talvez até à organização, sendo que entidades como o Infarmed, a DGAV, do Ministério da Agricultura, ou até o próprio Laboratório Militar, são entidades fulcrais, para além de termos aqui também um deputado, e também é importante o aspecto político, poderem estar aqui. Essa para mim é uma questão que pode ser, não propriamente para fazer um prós e contras, mas que era um debate que, embora haja reuniões importantíssimas como esta, e depois, do outro lado está a faca e o queijo, não é? E depois fazem-se reuniões ótimas e importantes, mas publicamente as pessoas não têm acesso a esse debate. E era importante, porque eu já tive debates na área das plantas medicinais com pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura e gerou-se debates, gerou-se, enfim, esclarecimento ou não, mas as posições foram tornadas públicas. E eu não sei se isso é uma utopia, mas era, pessoalmente, acho que se tivesse cá o pessoal do Infarmed ou até da DGAV, era enriquecedor. Pronto, é a minha sugestão. Peço desculpa, eu tive que resolver assim uma questão. A questão é para mim? Não. Comentou. Ok, e se calhar até pode ser para mim, porque eu é que, de certa maneira, fiz o convite destas pessoas. É simples. A Canadouro situa-se a nível da cannabis medicinal nas lógicas das terapias alternativas, terapias naturais. Este ano, ali dentro, tivemos e tentamos, apostamos e criamos uma nova zona chamada Cana Healing, onde estão 2 osteopatas acreditados pelo Sistema Nacional de Saúde que estão a aplicar óleos com extratos de cânhamo. Portanto, como no meu entender pessoal e como organizador deste evento, desta mesa redonda, na verdade, não considero que estas preparações, estes óleos de extração simples, caiam na alçada do Infarmed. Para mim não faz sentido nenhum ter o Infarmed aqui. Pronto, dada a minha resposta. O sistema normalmente não gosta de ser contradito, por isso a nós compete-nos pressionar. Eles só quando já não... só quando quebram é que aceitam e mudam as leis. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Era só uma pergunta um pouco mais simples. Por que não utilizar mais ou menos a legislação do vinho para a cannabis recreativa? Se eu posso plantar o meu vinho e posso beber um garrafão de vinho e morrer, também posso plantar uma planta, posso fumar a planta toda. Mas sim, é pertinente. Eu fiz essa pergunta uma vez ao Dr. João Golão, que é o czar das drogas, o diretor do SICAD, e ele disse-me que o álcool tem lobbies muito poderosos. E foi isso, e calou-se com esta resposta. Bem, a questão do cânhamo industrial, basta seguirmos a legislação europeia desde 98. Nós compete-nos pressionar. Sendo que em Portugal que a Assembleia adota... Sim, eu também, por acaso, ele há bocado falou nos testes do cannabis, que também é extremamente injusto. Uma pessoa que fumou uma semana atrás, se faz um teste, acusa positivo, e também já questionei o Dr. Golão com isso. Precisamos ter testes que determinem qual a quantidade de THC que influi de que maneira na condução, não é se acusa, porque se uma pessoa bebe uma cerveja não apanha, não fica sem carta. E, pronto, temos que pressionar mais, temos que andar mais em cima e quantos mais formos melhor. Sim, e só também uma observação, agora ultimamente com a lei da cannabis medicinal, Portugal, a produção de cânhamo também nunca foi das maiores da Europa, temos muitos países vizinhos e da comunidade europeia que estão a ganhar muito dinheiro com o cânhamo industrial e Portugal está a ficar para trás, uma coisa que é uma pena porque fomos dos primeiros a descriminalizar as drogas.
Pois, necessário. Correto. Se calhar passava para outra questão. Obrigado. Estamos a cerca de 10 minutos do fim desta mesa redonda. É uma observação. É uma pequena observação, nem sequer uma pergunta, e demora 5 segundos. O artigo 6º da Constituição fala no direito ao recreativo. Eu acho que a lei que regula o cannabis é inconstitucional. Sinceramente. Oxalá seja a grande conclusão do dia. Pronto, vamos aproveitar até ao fim as perguntas. Só por último, mais uma vez, Moisés, peço desculpa. Bom, neste trabalho que então que o Bloco tem feito junto do Parlamento e dos outros partidos, o meu pedido de atenção é que sejam desenvolvidos conteúdos para que nunca mais se repita o cenário deste verão, em que a GNR andou a destruir cultivos de cânhamo e a prender agricultores de cânhamo. E depois à espera de análises laboratoriais para encerrar processos judiciais. Estamos num país da União Europeia, de primeiro mundo, não é? Isto não devia acontecer. O meu pedido é que no vosso trabalho parlamentar, não só a questão que falamos há pouco e que o Jorge Roque mencionou ainda agora, a questão do THC consumido, as análises vão detectar THC e não se é 0,2% ou 20%, não é assim? Mas precisamos então que seja, sobretudo, que haja muito trabalho de atualização de procedimentos das forças de segurança. Nenhum GNR deve passar pelo ridículo, e eu digo ridículo porque tenho GNRs na família e foi muito triste no caso do Sérgio Cavaco, em Gavião, destruírem a cultura, fotografarem todo o material apreendido e caírem na ignorância, que é essa a palavra mesmo, de fotografar o saco das sementes de cânhamo com o selo da certificação, que confirma que aquilo são sementes de cânhamo absolutamente legais. As forças de segurança precisam urgentemente de atualização de procedimentos. Não tratar agricultores como traficantes e, em caso de notório de tráfico de estupefacientes, também saberem identificar devidamente as plantas. Há muito consumidor que na moldura legal pode ser considerado traficante, mas que está a produzir CBD e não THC. Era só isso. Era só essa sugestão mesmo. Obrigado. Agora, uma última questão. Só sobre aquilo que ele falou, antes da pergunta, na Holanda já fazem isso. Tem um colega, o psiquiatra Frederick Pollack, que para o ano deve vir cá, e eles trabalham com a polícia para lhes dar formação também sobre o lado ativista. Se calhar temos que fazer isso em Portugal. Eu acho muito importante que façamos isso. Ok. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Será uma questão para todos os presentes e principalmente para quem está à cara na mesa redonda. Eu sou doente de uma patologia que é a espondilite anquilosante e malformação congénita, que levam a inflamações severas e algumas dores crónicas desde há 20 anos. Eu já utilizo a cannabis há 20 anos na parte recreativa. Só fiquei a saber, desde 2003, através do reumatologista em Coimbra, que, pelos vistos, as sementes de cânhamo e o ato de fumar a cannabis alivia o nível de inflamação e as minhas dores. A minha questão que eu coloco é, perante a lei do artigo 5, a prescrição a que se refere medicamentos, preparações de substâncias à base da planta de cannabis é feita mediante receita médica especial, conforme modelo aprovado por portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde e adaptado à forma eletrónica. Nesta questão, a prescrição apenas pode ser efetuada se os tratamentos convencionais com medicamentos autorizados não estiverem a produzir os efeitos esperados ou se estiverem a provocar efeitos adversos relevantes e desde que observado o disposto no artigo número 3 do artigo 9. Olha, tens mesmo que acelerar. A minha única questionamento coloca a todos é em que pé de situação fico eu e outros milhares de doentes com a patologia de espondilite anquilosante degenerativa, digamos.
É só. Ok, eu se calhar a todos não vai ser possível opinarmos, não sei se alguém quer avançar algo. O Jorge Roque eu diria que é mais uma atualização, é mais uma correção que tem que ser feita futuramente para que o número de patologias seja alargado, mas essa é a minha opinião pessoal. Portanto, eu se calhar vamos fazer uma última resposta por parte do Jorge Roque e vamos encerrar esta mesa redonda. Só muito rapidamente para dizer, efetivamente nesta altura, só aquelas 7 indicações que o Infarmed estabeleceu é que está legal. Agora, que ele não está a ouvir, que se calhar um médico assim mais mente aberta, se calhar passa a receita. Agora, isso é um dos problemas que estamos aqui a debater, porque há muita coisa que tem que evoluir e nós estamos na idade da pedra. Infelizmente a tua situação não está dentro daquelas 7 indicações, a priori não tens, mas sei lá, também funciona ao contrário. Por exemplo, diz que para a epilepsia, que o Sativex, mas é só num caso muito específico de epilepsia, que aqui em Portugal só há 200 pacientes, é que ele está indicado. Por isso, que é o Gasquet, não me lembro agora do nome, não interessa, mas eles estão a abrir, a alargar o leque, e provavelmente neste momento só através desse alargamento do leque é que poderá ser beneficiado. Obrigado. E terminaremos com o Moisés, então. Muito rapidamente sobre isto. Das várias questões que levantaste, eu, muito sinceramente, há algumas que não me preocupam em especial. O facto de ser por prescrição médica especial não é preocupante, isso é uma coisa fácil de fazer, não é nada de especial aí. Os médicos fazem isso todos os dias por uma série de fármacos, não há grande problema. Há um problema efetivo com a limitação que foi feita na regulamentação por parte do Infarmed. O Infarmed diz que é para determinadas patologias apenas e isso pode criar um problema. No entanto, novamente, existem vários fármacos no mercado que também são assim, são indicados para determinadas patologias e qualquer médico pode sempre, se achar que aquele fármaco, mesmo não estando indicado para uma patologia, pode ter benefício noutra, pode pedir para o prescrever para essa patologia. Portanto, há sempre a probabilidade, não só por revisão do Infarmed, que inevitavelmente vai ter que rever estas listas, etc., mas porque o próprio clínico, o próprio médico, pode achar que aquilo é importante para uma outra patologia, para um determinado caso, etc. O problema aqui não é tanto esse. O problema aqui é que, neste momento, mesmo que haja um médico que prescreva, não há produtos para levantar na farmácia. Porque até é possível encontrar um médico que prescreva para outras patologias que não aquelas que estão ali na lista que foi aprovada pelo Infarmed. O problema é um bocadinho a montante disso, é que não há para prescrever. Esse é que é o grande problema com que nos debatemos hoje em dia. E acho que uma belíssima frase para terminarmos a mesa redonda é o que o Moisés Ferreira acabou de dizer. Obrigado a todos por terem estado aqui. Foi uma jornada longa, tivemos aqui quase 2 horas. Muito obrigado à Carla Dias, ao Moisés Ferreira, ao André Costa, ao Jorge Roque. De seguida, e porque foi longa esta sessão, estava prevista uma conferência agora por parte do Mike Wise às 18 horas. Vamos dar um bocadinho de mais tempo e marcamos encontro aqui às 18h30. O Mike Wise é um ativista, empreendedor, associativista, digamos, da área da Baía de São Francisco e vai-nos trazer novidades do que se passa em São Francisco e na Califórnia. Obrigado a todos e até já.